Olá, eu sou o Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e nessa sequência de vídeos nós vamos estar ensinando aulas em português gratuito como se criar um asset para games. Você vai sair do zero e vai terminar com esse baú rodando nos seus engines favoritos 3D. Então, sem mais delongas, bora Blender! Olá, meu nome é Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e essa é a quinta aula que tem a intenção de tirar você de um completo novato até um desenhista de assets para games. Nós estamos aqui com o nosso baú aberto, se você não tem ele ainda, sugiro que faça as outras aulas. Eu vou procurar deixar o link aqui no cantinho da tela, mas nesse momento nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre o VES, um pouquinho mais sobre textura, e principalmente nessa aula nós vamos estar estudando escultura. Essa técnica, ela tende a puxar um pouquinho a máquina, né? É um pouco mais pesada. Então eu sugiro que você salve o seu arquivo, faça uma cópia do seu arquivo, porque se o teu computador não for muito forte, pode ser que ele crashe um pouco, tá? Essa técnica da escultura digital tem a intenção de trabalhar com a peça 3D como se ela fosse massa de modelar, como se ela fosse argila. Você vai puxar, esticar, deformar com muita liberdade. Mas ela também precisa que você subdivida a sua peça em muitos polígonos. E isso deixa a peça pesada, principalmente se tu vai trabalhar com assets para games. Então o que nós vamos aprender a fazer aqui? Nós vamos deixar a peça preparada para receber a escultura e depois nós vamos transformar essa escultura, essa face que nós vamos fazer da escultura, se transformar numa textura, porque dela vai ficar bem leve. E é essa textura que vai vir a partir da escultura que tu vai colocar no teu asset para game, para que ele fique leve e ainda assim tenha essa qualidade, esse nível de detalhe. Se a tua máquina não aguentar, isso não vai te impedir de fazer o asset. Vai deixar de ter esse detalhe, mas vai tudo funcionar do mesmo jeito, tá? Então, partindo do suposto que você tem uma máquina intermediária que aguenta o tranco, vamos seguir aqui. Se não, passe para a próxima aula, continua da onde você parou, vai dar tudo certo. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, como isso é um asset para game, é bem interessante que ele esteja em quads. O que é quad? Se nós clicarmos no nosso baú e entrarmos no modo de edição apertando a tecla Tab, nós vamos perceber que a maior parte das nossas faces do polígono são quadradinhas, tá? Mas nós temos uma face aqui, ó, que não é quadrada. Essa face, ela deve ter, sei lá, 18, 17 polígonos. Como é que eu sei quantos polígonos tem? Eu posso clicar aqui no cantinho, entrar em estatísticas. Aqui ele vai dizer as estatísticas. Se eu clicar numa peça quadrada, ele diz que tem 4 vértices e 4 edges. Edges são os cantinhos e vértices, clicando aqui no módulo de vértices, são esses pontos, tá? Nós podemos trabalhar com games, tanto com quadrados quanto com triângulos. O que importa são as faces. No final, o game vai acabar transformando tudo em triângulo, tá? Mas ser quadrado facilita pra gente na modelagem, porque permite que a gente faça os cortes em loop, que nem eu já ensinei para vocês. Por exemplo, o 4R, ó, ele faz isso aqui. Se isso aqui fosse um triângulo ou tivesse qualquer outro número de faces, ele não funcionaria. Como acontece nessa face aqui, ó. Ctrl R. Se eu venho aqui, ele está permitindo fazer um corte em loop. Aqui nessa face ele não permite. E como é que eu resolvo isso? Eu vou ensinar para vocês, tem várias técnicas, tá? Mas eu vou ensinar para vocês a ferramenta Knife ou faca. E nós vamos cortar essa face para que ela se torne quads. Então, só para a gente conferir, teclando no 3, eu entro em faces, como é a ferramenta de seleção. Eu seleciono a face, ela está com 17 vértices. Nós queremos que ele virem quadradinhos. Volto lá para a faca, entrar a ferramenta de vértices, entro aqui, faço um corte, Enter. Seleciono essa, faço um corte, Enter. Seleciono essa face, faço um corte, Enter. Posso clicar com o botão do centro do mouse para girar. Se eu segurar o botão Shift e o botão do centro do mouse e o movimento, mudo o ângulo, ó. Face, cortei, Enter. Face, cortei. Vértice, vértice, cortei. Vértice, vértice, cortei. E no final vai sobrar um triângulozinho, ó. Não tem problema. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vira pra cá, vértice, no vértice, cortei. Vértice, vértice, cortei. Vértice, vértice, cortei. De novo, ovo e fim. Então,
Usando a ferramenta de faca, a gente vai poder tornar tudo quads, né? A gente resolve esse tipo de probleminha. Se eu voltar para a ferramenta de seleção, eu clico aqui, tecla 3 para entrar no módulo de faces, seleciono 4, 4, 4, 4. Aquela pequenininha lá em cima deve ser 3, 3, é isso aí. Tudo bem agora para a gente trabalhar com assets para games. Mas para fazer escultura, eu não posso trabalhar com quadrados grandes assim, eu tenho que trabalhar com quadrados muito menores mesmo. Então eu posso simplesmente selecionar tudo, clicar com o botão direito e subdividir. E aí aqui, vindo aqui embaixo, eu posso subdividir mais vezes, tá? Ou você pode também usar isso através de modificadores. Como é que seria através de modificadores? Dê um Ctrl Z para sair aqui. Tab, vem aqui, adicionar. Você pode vir isso aqui, ó. Isso, se eu clicar em subdividir, ele vai começar a dividir em pedaços. Eu não gosto disso, ele gera esses problemas. Tem como resolver isso aqui? Tem como resolver isso aqui, mas vai dar mais trabalho para vocês têm um curso para iniciantes, então eu vou deixar esse método de lado. Eu vou selecionar o tampo do baú, eu vou selecionar o corpo do baú e, gente, agora o que eu vou falar é muito importante. Presta atenção. A gente vai fazer uma cópia dessas duas peças, que são as duas peças que nós vamos de fato fazer a escultura. Nós precisamos que essas peças sejam duplicadas para que as peças originais que vocês têm em mãos, que tem menos contagem de polígono, não sejam alteradas. Então, para a gente fazer isso, de não alterar elas, a gente vai fazer uma cópia e a gente vai fazer a escultura na cópia, vai extrair dessa cópia as texturas e depois a gente vai aplicar essa textura nesses baús que nós já temos aqui, que é o tampo do baú e o corpo do baú. Então, para fazer a cópia, você pode vir em objetos e simplesmente clicar aqui em duplicar objetos, né? Ou, como eu sempre gosto de enfatizar para você tornar o seu trabalho mais rápido e mais profissional, usar o atalho. Então, o atalho é Shift D. Pronto, nós temos uma cópia. A gente quer que a cópia fique exatamente no mesmo lugar aonde o baú original deve estar. Então a gente clica com o botão direito, ela volta para aquele lugar. Perceba que aqui tem, ó, eu tenho baú corpo 001, baú corpo 001. A mesma coisa o tampo. Baú tampo 001. Percebe como é importante deixar isso aqui organizado com os nomezinhos para que você não se perca? Então, vamos organizar mais ainda. Vamos clicar com o botão direito aqui. Vamos criar uma nova coleção. Então perceba que agora nós temos uma coleção nova. Com os dois selecionados, as cópias, a gente joga aqui para dentro e voilà, temos as cópias. Eu posso inclusive escrever aqui cópias. Já mudei o acento. Tudo bem, não importa. E agora, com esse aqui a gente oculta. Então agora tudo que estava dentro dessa coleção não aparece mais. Não aparece mais o baú original e não aparece mais os outros detalhes que nós havíamos colocado do cadeado. A gente também pode minimizar aqui, se a gente quiser, pode selecionar essas duas peças. Eu vou mudar para o módulo de visualização normal. Veja que aqui eu tenho algumas opções no módulo de visualização, com outras fontes de luz artificial e com outras texturas também. Para trabalhar com escultura, eu gosto bastante desse aqui, porque me lembra argila e vamos ser honestos que é o que a gente vai fazer. Então eu clico na tampa, clico no corpo do baú, Tab A para selecionar tudo, botão direito, subdivisão. Então, gente, agora a gente vai subdividir bastante. Eu vou botar aqui 10 vezes, tá? Vocês podem subdividir menos se acharem que a máquina de vocês está crashando. E voilà. Então agora nós vamos entrar no módulo de Sculpt Mode, módulo de escultura digital. E aqui nós temos todas as ferramentas de escultura. Então, gente, eu vou só para demonstrar para vocês não precisam repetir isso, tá? Cada uma delas vai fazer um efeito, por exemplo. Essa aqui vai inflar, ó. Se eu der um Ctrl Z, eu posso vir aqui, esse aqui faz uma bolha. Ctrl Z. Eu vou desativar aqui a borboletinha, porque nós não vamos usar. Eu posso, por exemplo, usar essa ferramenta aqui, ó, para fazer um smooth. Eu posso vir aqui, ó, e aumentar a força da ferramenta. Ela vai fazer mais smooth. Opa. Então a gente pode vir aqui, dar uma trabalhada, a gente não precisa exagerar. Tira esse aspecto aqui. Eu posso com essa size aqui, ó, aumentar o tamanho. Se vocês clicarem com o botão direito, as duas ferramentas aparecem. Perceba, olha só, estou em cima da peça, clico com o botão direito. Se eu aumentar ali, ó, o tamanho, ela está aumentando aqui também, ó. É a mesma coisa, tá? Então clica com o botão direito.
sais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um detalhezinho que lembra um pouco a madeira. Para isso, eu gosto de usar essa ferramenta aqui. Eu vou diminuir com a tecla F, que é outro atalho. É a mesma coisa que colocar no botão direito. Então, pode usar a tecla F, ela diminui diretamente o tamanho. E você pode simplesmente fazer um vinco aqui, ó. Achei que ficou demais, que ficou muito forte. Ctrl Z. Clico com o botão direito, diminuo a força. Ó. Aqui a gente está fazendo uns cortes para fazer parecer que são as tábuas da madeira, né? Que fazem esse baú. Ó, a gente está aqui, está cortando. Perceba aqui, ó, uma profundidadezinha, nada muito exagerado, né? É só um detalhe, é só uma estética. Pode ser bem artesanal, bem à mão mesmo, porque esses baús, eles são feitos de forma artesanal. E com o tempo eles trabalham, a madeira trabalha. Então é um efeito bem interessante isso aqui. Se tu quiseres, tu podes usar os mirrors, eles também funcionam, tá? Então vamos botar aqui a tecla 1, fica bem de frente. Se eu usar o mirror, ó, então quando eu faço de um lado, ele faz dos dois lados, ó. Percebe que tem dois pontinhos ali, ó, e eles tendem a se encontrar. Achei que não ficou bem bacana, porque eu quero alinhar essas linhas, ó. Então eu quero que essa linha aqui, meio mais ou menos, né, de ouro ali, se encaixa. Mesma coisa com essa aqui, então mais uma linha aqui, mais ou menos aqui. Ó, assim se encaixam. Então já temos essa escultura. Percebe que se eu entrar no modo edição, se eu vier aqui, escultura, vai funcionar aqui embaixo também. Ctrl Z, vamos fazer direitinho. Ele está trabalhando as peças ensacaradas, então tem que entrar na escultura para essa peça superior e nessa peça inferior. Quer saber? Eu acho que a peça de baixo aqui, ó, era legal. Eu subdividi mais um pouquinho para ter mais detalhe, então subdividi mais uma vez. Volto para a escultura, volto para a vista frontal, para ver o detalhe mais bacana ali. A distância também influencia, ó. É uma coisa bem artística, bem visual. Ó, como eu tô com o X ligado, se eu fizer do lado de cá, já vai sair lá do outro lado também. Feito. Se eu clicar com a tecla 3, eu tenho a vista lateral. Se eu clicar com a tecla 1, eu tenho a vista frontal. Se eu clicar com a tecla 7, eu tenho a vista superior. E eu também posso clicar com o botão Ctrl 1 e ele vai me dar a vista das costas. Ctrl 3, ele me dá o outro lado. Ctrl 7, ele me dá o fundo. Então ele me dá as vistas opostas. Então, se eu clicar no 1, ele vai ter a vista frontal. Ctrl 1, veja que aqui está liso, porque aqui é as costas. Eu posso fazer também de ligar comigo no Whitson e eu passo por cima aqui, ó. E passo lá. E vai aparecer aqui, ó. Posso desligar aqui e fazer só desse lado. Então, além das madeiras, eu também eu vou diminuir um pouquinho o forço aqui. Acrescentar mais uns riscos, tipo uns espirais assim, sabe? Tem que sair scope, entrar na tampa. Scope de novo. Diminuir strength. Quando começa a ficar clipando assim, ó, é porque tá faltando subdivisão. Então, Ctrl Z, entro no módulo de edição, seleciono tudo, subdivido de novo. Então eu vou botar aqui mais umas 2 vezes. Gente, se começar a crachar na frente de vocês, parem aonde estão, parem até onde conseguiram ir, só pra gente aprender a fazer o processo aqui, tá? Volto pro módulo de escultura. O apoio tá forte demais. Aqui a força. Ó. Começou a aparecer o que eu quero, ó. Percebe? É só uma coisa assim meio... Não precisa de muita perfeição também, uma coisa meio artística, assim, meio feita à mão. Ó, vou fazer um outro looping aqui. Porta aqui. Aí pode fazer
uns raios assim, de madeira, né? Faz uns detalhes. Olha, gente, como esse trabalho é mais artístico, mais moroso, mais demorado, eu vou adiantar o vídeo aqui, vou botar no rápido, tá? Só para vocês verem eu fazendo mesmo. E depois a gente volta para fazer o processo de baking, tá? Então, só trazendo de volta aqui, te entra de volta no baú, na parte de baixo do corpo do baú. Voltamos para a escultura. Eu percebi que tem um ruído exagerado aqui, ó. E a gente pode usar de outras ferramentas para resolver isso, como por exemplo, a ferramenta Smooth. Eu venho aqui e tiro essa versão exagerada, sabe? A gente volta cá. Aí eu posso entrar de novo aqui, cavar de novo. A gente pode inflar um pouquinho se a gente quiser. Ó, incha aqui no cantinho. Se vocês tiverem curiosidade, gente, eu posso me aprofundar nessa técnica, tá? E fazer um tutorial exclusivo só para escultura. Daí a gente passa por todas as ferramentas que tem aqui embaixo, tá? Aqui é só para mostrar o básico para vocês mesmo, pra gente acrescentar esse detalhe a mais da madeira no nosso projeto. Eu vou subdividir de novo isso aqui. Voltamos agora para a ferramenta de objeto. É sempre bom a gente salvar. Vou salvar uma cópia. Salve copy. Então, gente, como eu falei lá no começo, a gente vai transferir essas texturas de alta qualidade, né, desse projeto com altíssima contagem de polígono, para transformar isso aqui em uma imagem, uma textura e jogar nos objetos de baixa qualidade. Então, vai ficar mais fácil se nós selecionarmos o corpo, selecionarmos o tampo e dermos um Ctrl J. A gente une eles novamente numa só peça. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu vou ocultar esse detalhe, o corpo eu quero deixar, pica. Eu vou deixar isso aqui, vou deixar o tampo. Eu seleciono esse, seleciono o de baixo. Esse, seleciono o de baixo. Ctrl J, num só. Isso vai fazer com que o trabalho seja mais rápido. Então, se a gente quer criar texturas, a gente pode vir aqui. Eu prefiro, inclusive, vir aqui embaixo, ó. Nós temos na linha do tempo aqui, a gente pode mudar para Shade Editor. E aqui a gente pode acrescentar uma imagem. Nós vamos criar uma imagem nova. Então, se eu plugar essa imagem aqui, olha só, eu vou estar mudando a textura, ó. Coloco, tiro. Nós estamos trabalhando na textura da madeira, que é o que nós queremos mexer, né? Só que eu não quero criar uma textura de cor, eu quero criar uma textura de normal. E para fazer isso, eu tenho que botar aqui nos Normal Maps. Olha só. Você percebe que tem uma pequena diferença. Mas, por enquanto, não tem textura nenhuma. Então eu tenho que criar uma nova textura. Eu vou chamar essa textura de baú-normal. Eu quero que ela seja de 4K, então eu vou na largura multiplicar por 4. Eu vou na altura multiplicado por 4. Por fim, eu quero ligar os 32 bits, tá? É importante isso aqui. E aí sim eu posso dizer que eu quero textura nova. Como essas texturas é uma textura de normal, eu quero que ela não tenha cores. Isso é muito importante, tá? Não pode ter cor. Por fim, porém não menos importante, a gente tem que dizer que essa textura aqui vai representar um volume da nossa superfície. Então, em Displacement, que é uma distorção, a gente quer uma distorção do tipo Normal Map. A gente joga no meio, tende a ativar automaticamente, e aqui eu tenho a força, ó. Aqui, nesse baú, a gente pode, inclusive no baú de alta resolução, tirar fora a textura, a gente não quer. Pode deletar todas as texturas desse baú.
queremos texturas apenas no nosso baú de baixa resolução. Então, selecionando o baú de alta resolução, a gente seleciona também o baú de baixa resolução. Ele tem que estar ativado, ele tem que estar com o amarelinho mais forte e a gente seleciona a normal. Eu vou vir aqui por precaução, salvar, salvo. Agora vem a parte interessante, que é a parte do bake. Para a gente ativar o bake, ele precisa estar com um motor de renderização no Cycles. Para trabalhar mais rápido, a gente pode reduzir isso aqui para 1. No render, shade, né, no samples do render, a gente baixa para 1. E a gente rolar para baixo aqui, nós vamos encontrar o bake. Antes de fazer o bake, eu tenho que dizer o que eu quero fazer. Então, bake type, tipo de bake, a gente entra em normais. Aí eu quero um bake especial, eu quero um bake do selecionado, do selected to active, do selecionado para o ativo. Por isso que é importante, tá? O que vai receber a textura ser o ativo e o que vai doar a textura ser o selecionado. A gente seleciona isso aqui, rola aqui para baixo, a gente coloca. Vou botar 0,02 para começar, mas isso pode variar, né? Quando tu for fazer o teu trabalho, pode ser que seja outro resultado aqui. Não tem problema. Você pode colocar 0,01, pode colocar 0,05. O importante é que fique bom. Então, isso vai ser diferente para cada projeto. Você vai ter que alinhar com a realidade do seu trabalho. Você começar com 0,02 é um bom princípio. A gente vai olhar o resultado. Se ficar bom, a gente deixa. Se ficar ruim, a gente faz de novo até gostar. Certo? Por precaução, mania aqui, vou salvar novamente, tá? Eu vou agora sim clicar no bake. Ele vai demorar uns minutinhos. Aqui foi relativamente rápido. Para a gente ver se funcionou, a gente pode vir aqui em texturas e colar, né? Nós temos o nosso bake ativo, ó. Então, se eu ocultar agora e eu aumentar a altura aqui para 1, ó, percebe como ele é customizável, ó. Então eu posso botar, ficar mais profundo, menos profundo. Eu vou deixar o meu aqui em 1. Strength significa força. Aqui nós temos a textura de madeira do nosso baú. Como nós fizemos separado, né, uma para madeira e outra para o metal, mesmo que desse um errinho lá no nosso metal, não ia ter problema, tá? Tu pode querer deixar um pouquinho mais forte, aí é do seu gosto. Eu vou, como eu disse, vou deixar no ponto 1, que eu não quero é tão profundo assim, não quero que marque demais. E agora eu posso trazer de volta as outras peças. Gente, para finalizar, é importante saber que essa textura, ou qualquer textura do Blender, ele não se salva automaticamente no teu arquivo. Para tu salvar a textura, tu tem que entrar em Textura Painting, Imagens e salvar a textura. Como a gente, lá no começo, a gente já tinha a textura salva, né? Porque nós, assim que criamos, salvamos ela, estava tudo preto, mas a gente já tinha dado um nome para ela. Então, quando a gente vier aqui, a gente só vai vir aqui e salvar, ela vai estar salva lá. E aqui a gente vê a Normal Map sendo mostrada como textura. Percebe como ela só reage à cor? Na próxima aula, nós vamos estar criando uma textura pintada à mão para esse baú. Aí que vai dar essa profundidade final, essa cor bem mais artística, bem mais manual, tá? Gente, se você já assistiu até aqui, é porque você claramente está interessado. Passamos da metade já. E eu acho que você merece meus parabéns. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, escreve lá, pergunta, eu ajudo. Essa aula ela é um pouquinho mais difícil mesmo, mas dá pra fazer, vocês têm capacidade, eu tenho certeza. Gente, o canal tá começando, então, por favor, clica, mostra pra aquele teu amigo, se inscreve no canal, tô aqui pra ajudar, é completamente de graça, é em português, é pra vocês. Chegamos nesse fim dessa aula, mas isso é só o começo de uma jornada. Sem mais delongas, fui!